Aprendemos na escola que uma ilha é uma porção de terra cercada por água por todos os lados. Porém, os continentes também são. Então, por que não são considerados ilhas? E uma plataforma artificial pode ser considerada uma ilha? E será que uma ilha pode deixar de ser uma ilha? No vídeo de hoje do Mundo Desconhecido, vamos apresentar todas as respostas e outras curiosidades a respeito deste assunto, além de te mostrar um lugar que muitos pensavam que era uma ilha, mas não é. Mas antes de assistir ao vídeo, inscreva-se em nosso canal para colaborar para que possamos chegar aos 4 milhões de inscritos. Ative também o sininho de notificações para receber os vídeos em primeira mão e curta o nosso Instagram oficial. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. David Clegg, um dos autores da Enciclopédia das Ilhas, tem uma definição um pouco mais ampla do que aquela já conhecida sobre as ilhas. Penso nas ilhas em termos de isolamento da área circundante. Por exemplo, os topos das montanhas geralmente abrigam plantas e animais que não seriam capazes de sobreviver em altitudes mais baixas. Digamos que aceitemos a definição ecológica de Clegg. Neste caso, o que conta como isolamento? Comece a considerar esta pergunta em diferentes escalas físicas e as possibilidades vão se proliferar. Buracos de árvores cheios de água podem servir como ilhas para muitos invertebrados, e até o corpo de um animal é uma ilha para os parasitas que ali vivem. Mas, voltando à definição tradicional, uma ilha é um corpo de terra cercado por água e que deve ser menor que um continente. Tudo bem essa definição, mas existe um tamanho mínimo, então? Teoricamente não, mas o Guinness Book deu o prêmio de menor ilha habitada do mundo para Just Room Anal Island, que seria algo como ilha, um cômodo é suficiente, que está localizada na Baía de Alexandria, no estado de Nova York. Ela tem a área de uma quadra de tênis e nela apenas uma casa e uma árvore. Os padrões modernos parecem ser bem mais benevolentes. Os vikings só consideravam que algo era uma ilha se estivesse longe o suficiente do continente para que um navio a leme fosse necessário. Já para os escoceses do século XIX, bastava que a área tivesse pastagem suficiente para sustentar pelo menos uma ovelha. Os cientistas notaram que algo estranho acontece com os animais que vivem em ilhas, pois estes acabam sendo pequenas versões daqueles que normalmente são muito maiores no continente. Elefantes anões, por exemplo, viveram entre 50 mil e 175 mil anos atrás na Sicília, Chipre e outras ilhas do Mediterrâneo. Os elefantes adultos tinham apenas 1 metro de altura, aproximadamente o mesmo tamanho de um elefante africano recém-nascido. Já o veado vermelho de Jersey, que viveu na ilha de Jersey, costa noroeste da França, pesava cerca de 36 quilos quando adulto, enquanto seus pares do continente pesam mais de 200 quilos. Mas nem todos os animais anões estão extintos, pois podemos encontrar algumas espécies vivas que também seguiram essa tendência de nanismo insular. Em várias ilhas da América Central, jiboias têm apenas metade do comprimento e 1/5 do peso de suas primas continentais. Mas por quê? Por que é que isto acontece? Simples, um animal que vive numa ilha com espaço e opções alimentares limitadas vai gerar filhotes menores e que exijam menos recursos e assim garantir a sobrevivência de sua espécie. Bem simples, não é? Mas há também o lado B desta regra. Se um animal viver em uma ilha onde ele seja o único predador, a tendência é que ele cresça absurdamente, o que é chamado de gigantismo insular. Um ótimo exemplo é o dragão de Komodo, que tem quase o dobro do tamanho da maioria dos lagartos monitores, grupo ao qual ele pertence. É muito provável que, ao falarmos de ilhas artificiais, as primeiras imagens formadas em sua mente sejam das incríveis construções em forma de palmeiras de Dubai. Elas realmente são muito impressionantes, mas não são as maiores e nem as mais antigas construídas por mãos humanas. Os antigos habitantes da Escócia estavam construindo ilhas artificiais muito antes das pedras de Stonehenge serem levantadas. Centenas de pequenas ilhas chamadas de crannogs foram encontradas em toda a Escócia, mais comuns nas ilhas de Hébridas exteriores, na costa noroeste do continente. Os arqueólogos acreditam que a mais antiga remonta a cerca de 3.700 a.C. no período neolítico e que elas podem ter sido construídas para reuniões sociais, rituais religiosos ou locais funerários.
Já o título de maior ilha artificial do mundo, de acordo com o Guinness Book, é da Flevopolder, na Holanda. A ilha foi formada pela recuperação de terras, ou seja, uma parte do mar ou lago é drenado, deixando à mostra uma porção do terreno que é chamado de polder. A parte noroeste da Flevopolder foi concluída em 1955 e o restante, o sudoeste, em 1968, formando a área total existente hoje de 970 quilômetros quadrados. Hoje a ilha conta com mais de 400 mil habitantes. Em qual situação uma ilha pode perder sua condição geográfica? Certamente, um fenômeno natural, como um terremoto ou uma erupção vulcânica que resultasse na ligação do corpo de terra com o continente. Mas, às vezes, nem é necessário algo tão apocalíptico. A ilha Olkhon, que está situada no Lago Baikal, na Rússia, tem uma área de 730 quilômetros quadrados. Não há pontes que liguem a ilha à margem do lago e o transporte é feito somente por balsa. Contudo, durante o inverno, entre dezembro e maio, o lago fica completamente congelado, que logicamente impede a continuidade do serviço de balsa. E isso deveria ser um problema para os habitantes, mas não, pois é justamente nesse período que Olkhon deixa de ser uma ilha, uma vez que o corpo de terra passa a ter ligação com a margem oposta pelo gelo, tornando-se uma coisa só. E a camada é tão espessa que o trânsito de veículos é liberado, existindo até estradas feitas com marcadores para guiar os motoristas na camada de gelo. Mas o homem também tenta mudar as regras da geografia por motivos políticos ou econômicos, sendo que às vezes não dá muito certo. Em 2003, a União Europeia quis propor uma nova definição onde qualquer porção de terra ligada por uma estrutura rígida não poderia ser considerada uma ilha. Lógico que os súditos da Rainha Elizabeth II não concordaram, afinal a Grã-Bretanha é ligada à Europa pelo Eurotúnel e não demorou muito para o caso ser, então, arquivado. Já a administração da ilha de Sion, na Escócia, não teve a mesma sorte, pois ela viu seu orçamento encolher devido ao fato de ter sido declarada não mais merecedora do financiamento como ilha, isto por causa da ponte rodoviária que a liga ao continente. Cabe aqui então aquela velha máxima, 2 pesos, 2 medidas. Mas talvez a maior polêmica que envolva uma condição geográfica refira-se à terra dos cangurus e dos koalas. A Austrália, devido aos seus 7 milhões de quilômetros quadrados, é considerada um continente e não uma ilha. Mas a maioria aprendeu que a Oceania seria o continente ao qual a Austrália pertencia. O que mudou então? O que acontece é que o sistema de ensino brasileiro considera a Oceania como um continente. Já para os geógrafos internacionais, é o nome da região formada pelas milhares de ilhas espalhadas pelo Oceano Pacífico Central e Sul, onde inclui-se, então, a Austrália. A justificativa é que as demais nações vizinhas não poderiam ser incluídas ao continente australiano por serem independentes. Reconhecendo que precisavam de uma melhor definição, então os geógrafos cunharam o termo Oceania. Então, o que acharam do assunto de hoje? Concordam que uma ponte ou um túnel descaracteriza uma ilha como tal? Deixe aqui abaixo sua opinião nos comentários. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações e também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Até o próximo vídeo.